Quando tudo parece perdido, nosso protagonista se vê preso em um ciclo de pesadelos que se repetem a cada noite, uma realidade onde as bestas demoníacas lhe aguardam em cada sombra. Mas e se eu te dissesse que esse pesadelo perpétuo esconde um segredo? Ao acordar de mais um sonho aterrorizante, ele sente uma dor real em seu corpo, como se as feridas fossem parte de sua vida. Com um espírito indomável, ele descobre que não está apenas lutando por sua sobrevivência, mas também descobrindo o potencial oculto dentro dele mesmo. O que acontece quando as regras desse mundo hostil começam a mudar para ele? Durante seus treinos, ele absorve as energias de criaturas que derrotou e a cada vitória, novas habilidades se revelam. Mas como ele pode aproveitar esses poderes sem ser consumido pelas próprias sombras que o cercam? O caminho a seguir está repleto de desafios, e a verdadeira jornada rumo ao seu destino está apenas começando. E aí, rapaziada, aqui é o Shin. Se você curte protagonista apelão, sistema roubado e evolução absurda, já deixa o like e se inscreve no canal. E comenta aí pra fortalecer, porque o que vem agora é só insanidade. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. A história começa numa floresta meio macabra, com umas árvores tortas e um musgo escuro que gruda em tudo. O tempo aqui é sempre nublado, criando uma vibe de perigo. Nesse cenário, um jovem está lutando pela vida, enfiando uma faca no peito de um monstro. A besta solta uma baba nojenta no rosto dele, fazendo com que a situação fique ainda mais complicada. A fera abre uma boca gigantesca e cheia de dentes afiados, pronta para engolir o garoto totalmente. Mas do nada, um borrão vermelho explode por todo lado, indicando que ele não conseguiu escapar. Então ele acorda, suando frio, percebendo que tudo não passava de um pesadelo. A dor no pescoço é tão intensa que parece real, como se tivesse sido ferido de verdade. O jovem suspira cansado, relembrando que vem sofrendo com esses sonhos ruins há 12 longos anos. Do lado de fora, o dia amanhece ensolarado e tranquilo, um contraste absoluto com a noite que ele acabou de enfrentar. Mais tarde, o rapaz é visto anotando as fraquezas das feras em um caderno, na esperança de sobreviver na próxima vez. Ele se levanta da cadeira, exausto, ciente de que consegue lidar com a dor que essas ilusões trazem. O quarto tá cheio de anotações e equipamentos de treino, mostrando o quanto esse moleque se preparou. Porém, o que realmente desgasta a mente dele é a merda de tentar dormir, pois o cansaço é extremo. Assim que ele fecha os olhos, logo é transportado de volta para aquele lugar horrível, repleto de criaturas. Se ele for derrotado no sonho, acorda na vida real sentindo todo o impacto da desgraça que aconteceu por causa disso. O jovem pressiona o peito de dor, percebendo que uma noite comum de sono é uma ilusão. A frustração toma conta do cara enquanto ele resmunga sobre essa situação patética. Para evitar mais sofrimento, o guerreiro passou 12 anos treinando artes marciais e táticas de sobrevivência e, assim, avança furiosamente com sua espada, preparado para enfrentar os perigos desse pesadelo interminável. Graças a todo esse esforço, ser derrotado e eliminado naquela realidade se tornou cada vez mais raro, mas mesmo vencendo as batalhas, ele sabe que isso não resolve seu problema central. O guerreiro percebe que a real dificuldade é a falta de um descanso de verdade. É por isso que o médico sugeriu que ele tentasse achar um hobby ou algo que realmente curtisse para relaxar a mente. O jovem parece refletir, buscando imaginar o que poderia ser essa atividade especial. Mas ao olhar para o alto, ele suspira, admitindo que seu desejo é simplesmente conseguir dormir. Com a cara de quem está morrendo de fome, o lutador reflete que só queria uma noite de paz, pelo menos uma vez. Mas do nada, seu nariz começa a sangrar, sem mais nem menos. De repente, ele sente uma dor aguda no peito enquanto cospe sangue e sua visão fica completamente embaçada. Os olhos do coitado se arregalam, confuso sobre o que está rolando com seu corpo. Sem forças, o jovem desabar no chão do quarto e uma grande poça vermelha se forma ao seu redor. Com isso, ele perde a consciência, parecendo ter chegado ao seu limite absoluto. Mas logo depois, o protagonista desperta, achando estranho que seu corpo está leve. E a dor de cabeça sumiu. Olhando ao redor, ele percebe a incrível sensação de ter dormido bem pela primeira vez em 12 anos. O rapaz se pergunta se finalmente partiu dessa para melhor e foi parar no paraíso. Ele continua observando as folhas das árvores balançando, tentando entender onde está. A floresta ao seu redor é exuberante e cheia de vida, com uma linda cachoeira ao fundo. No entanto, ao se apoiar nas raízes de uma árvore gigante, ele leva um baita susto ao reconhecer o ambiente. Os olhos do sobrevivente se arregalam, percebendo que este é o mesmo mundo de pesadelo, onde ele sofreu durante uma década. Nesse momento, um barulho repentino chama sua atenção, fazendo-o virar a cabeça rapidamente para ver o que é, mas ele se esconde atrás de uma grande raiz enquanto um lagarto monstruoso passa por ali caçando uma presa.
A criatura, que é bizarra pra caramba, solta um rosnado aterrador revelando seus dentes afiados e sua língua nojenta. Ainda escondido, o jovem se lembra da quantidade de sangue que perdeu no mundo real antes de desmaiar. Com isso, o M. Elka deduz que seus ferimentos foram graves demais e que ele não conseguiu voltar para seu quarto. E assim, o guerreiro se ajoelha, respirando fundo e tentando se acalmar para pensar no próximo movimento. Então ele se levanta, entendendo que se for derrotado nesse lugar, não terá mais para onde voltar. Com um olhar determinado, o sobrevivente aceita que, a partir de agora, esse pesadelo é sua nova vida. Observando a fera, ele sabe bem como as regras funcionam aqui e o que precisa fazer para viver. Pensando rápido, o lutador decide evitar o combate e planeja fugir para um lugar que os monstros odeiam. Mas ao tentar recuar, uma sensação nova invade sua mente. Segurando o cabo da lâmina, o jovem fica confuso, tentando entender de onde veio essa emoção repentina. Em vez de se afastar, ele saca a arma rapidamente e avança, sem vontade nenhuma de fugir da briga. O lagarto percebe imediatamente o movimento, virando a cabeça espantado com a coragem do humano que agora se mostra armado. Ele conclui que essa bravura recém-descoberta deve ser resultado de estar bem descansado e de um corpo mais jovem. Sem perder tempo, a criatura dá um pulo poderoso em direção ao nosso garoto, pronta para esmagar seu alvo no ar. O bicho solta um rugido ensurdecedor, descendo como um meteoro, pronto para mostrar toda sua brutalidade. O lutador sente cada músculo do corpo pulsando com energia, com um brilho decidido nos olhos. Ele concentra seus pensamentos em apenas duas coisas: lutar com toda a força e vencer, ou executar um movimento preciso e devastador. O jovem atinge a grande criatura, derrubando-a instantaneamente, sujando a roupa com um golpe. Ele vira a cabeça com uma cara de quem não tá pra brincadeira, mostrando que as coisas mudaram de vez. Com um golpe violento, o corpo do lagarto bate no chão, levantando uma nuvem de poeira. O bicho cai derrotado, enquanto o jovem fica ali de olho na queda do animal. No céu, raios de luz começam a clarear a escuridão, indicando que algo tá mudando sem perder tempo. O jovem, destemido, monta nas costas da fera derrotada e com a espada em punho arranca sua carcaça ao meio. Dentro dela algo brilha forte e azul, chamando sua atenção. O rapaz segura a esfera luminosa intrigado, tentando decifrar o que poderia ser ele. Se questiona se aquilo poderia ter valor, afinal só saiu de dentro de um monstro, né? Então, numa virada de loucura, ele decide arriscar e dar uma mordida no núcleo, absorvendo toda a energia. O guerreiro exala profundo alívio, admirando as majestosas árvores e a luz do sol lá no alto. Um brilho intenso nos olhos, ele faz uma promessa a si mesmo: vai sobreviver a qualquer custo, mas sabe que precisa focar em um objetivo antes de tudo. Assim, o protagonista dispara pela floresta como um foguete com um objetivo claro. O plano dele é seguir em direção à luz, em busca de um abrigo seguro, longe da escuridão. Mais tarde, o jovem se encontra tirando um cochilo sossegado em um galho de uma árvore imensa. O vento dança entre as folhas e, com um semblante tranquilo, ele aproveita cada segundo desse descanso, mantendo os olhos fechados. Um sorriso suave se forma em seu rosto. Afinal, finalmente ele pode dormir em paz após uma noite de sono profundo. Ele acorda renovado, cheio de energia, olhando para o céu entre as folhas que dançam. Ele se prepara para retomar sua jornada. Já se passou um mês desde que ele começou essa jornada, cortando mato e deixando as sombras para trás, buscando um novo rumo. Enquanto observa a floresta, ele reflete que só porque a vontade de lutar bate, não significa que deve sair caçando qualquer bicho ali escondido. Atrás de uma árvore, ele avista um morcego gigante devorando sua presa e percebe que seria uma loucura arriscar a vida sem necessidade. Porém, o coração dele dispara, revelando que o instinto de combate é difícil de controlar. Com uma expressão confusa e um leve sorriso, o sobrevivente se dá conta de que só vai para a ação quando aquela fome insaciável bate. Por isso ele avança e, desferindo um golpe certeiro, derruba a criatura alada em um piscar de olhos. Um dos motivos para isso é conquistar aquele núcleo brilhante que fica guardado dentro das feras. Então ele se entrega novamente ao apelo do poder, mordendo o item luminoso e sugando aquela energia misteriosa para o seu corpo. Após dar uma limpa no rosto, se dá conta de que devorar essas esferas lhe proporcionou a chance de absorver a força incrível dos monstros. Mais tarde, enquanto descansa em um tronco, o lutador percebe que se adaptar a esse novo mundo ficou muito mais fácil com esse método. Além disso, o cara remexeu na bolsa de couro na cintura e se lembrou de um detalhe importante. Com sua mão, surgiu uma placa de bronze que pertencia ao antigo dono deste corpo, um mercenário. O mais insano de tudo, o protagonista consegue ler as letras estranhas escritas no metal.
Com os olhos arregalados, o aventureiro faz uma rápida reflexão sobre o que realmente significa ter encontrado algo assim. Isso prova que sim, outras pessoas ainda estão por aí, vivendo neste universo perigoso. Retomando sua caminhada, o jovem avista finalmente uma clareira iluminada pela luz do sol, mas de repente para abruptamente surpreso com algo no chão. Ele se choca ao notar uma estrutura de ferro meio escondida entre o mato. A armadilha gigante ali era claramente usada para capturar grandes predadores que passavam por ali. Olhando com atenção, o explorador junta as peças e deduz a seriedade dessa descoberta. No momento de impulsividade, ele salta por cima de um tronco colossal. Cheio de esperança de encontrar humanos por perto, saindo da floresta, ele avista um lugar claro e radiante, onde finalmente encontra uma cabana de madeira erguida no meio do nada. O rosto dele se ilumina com surpresa e esperança ao perceber que realmente é uma moradia humana. Assim, Azuka... Sem vacilar, ele dá uma batidinha na porta aberta e espreita para dentro, perguntando se tem alguém em casa. Como não obtém resposta, o explorador decide entrar e logo faz uma descoberta curiosa. Na mesa, ele toca a capa de um livro antigo e misterioso com aquelas mesmas letras estranhas. Folheando as páginas, o jovem percebe que se trata de um grande registro sobre o reino dos monstros. Os olhos dele se arregalam instantaneamente porque acaba de encontrar uma mina de ouro. Lendo com atenção, nota que a história e os mistérios deste mundo estão todos ali esmiuçados. Com um semblante sério, ele deduz que aquele diário é absolutamente necessário para a sobrevivência. Mas, de repente, um barulho pesado no piso de madeira quebra o silêncio, chamando sua atenção. Quando olha para cima, dá de cara com um velho de cabelos brancos segurando uma besta apontada para ele. O velho da lanterna está furioso, querendo saber quem é o cara antes de atirar sem dó. O protagonista, felizão por ver um humano, pergunta se o velho realmente acha que ele é um bandido. Tentando ficar tranquilo, um garoto levanta as mãos e diz que só entrou por curiosidade, mas o velho não quer papo e manda ele vazar dali o mais rápido possível. Sem fazer nada precipitado, o lutador concorda, mostrando que não quer arrumar confusão. Mas antes de sair, ele dá uma última olhada naquela valiosa fonte de informação. Segurando o livro, ele pergunta de forma educada se poderia levar aquilo, prometendo pagar se necessário. Nesse momento, o idoso franze a testa, desconfiado, indagando o que o jovem faria se ele negasse. Olhando nos olhos do velho, o rapaz pensa que precisa daquilo para sobreviver. Com isso, ele discretamente move a mão em direção à cintura, pronto para sacar sua espada se necessário. Nesse instante, ele reflete que, se o velhote não colaborar, terá que se tornar um ladrão para conseguir o livro. De repente, ele dá um salto dentro do cômodo, com a mão já na arma. O velho tá lá com os olhos fixos no peito do jovem sem sequer piscar. O garoto observa bem o idoso e se dá conta de que não tem ideia de quão forte ele é, mas acha que poderia ganhar. Só que o caçador solta um suspiro pesado e baixa a arma, percebendo que a situação não precisa acabar em tragédia. O velho, com um sorriso maroto, saca a real. Um bandido de verdade. Não ia perguntar para ler um livro e se apresenta como Hector. Vendo a tensão aliviar, o garoto relaxa e decide contar que seu nome verdadeiro é Kinwood. O caçador coça a barba e acha o nome um pouco esquisito. Então o jovem sugere que o chamem de Jin, que é menos complicado. Com o suor escorrendo, percebe que a galera tem dificuldade com sua pronúncia. Hector segura o livro e avisa que a parada é valiosa, então o moleque vai ter que ficar caro ali se quiser lê-lo, mas vai ter que ticar esta dívida. O velho dá o guia e pede apenas que o rapaz ajude nas coisas do dia a dia. E assim a noite mergulha sobre a floresta como se pedisse um descanso bem merecido. Finalmente nosso garoto encontra um abrigo para dar um tempo e descansar. Mais tarde, uma sopa quentinha borbulha no fogo, trazendo um clima acolhedor para a cabana. O dono do lugar pede para o garoto comer, mostrando que, apesar de seu jeito rabugento, ele tem coração. O guerreiro sente o cheiro da comida caseira que não sentia há tempos. Encantado, ao dar a primeira colherada, uma lágrima escorre e ele pensa que talvez aquele velho seja um anjo disfarçado. Oh, rapidão! Antes do caos continuar, se inscreve no canal e já deixa o like. Cara, isso aqui ajuda demais a fortalecer o canal e trazer mais história insana igual a essa. E sério, se tu tá curtindo até aqui e não deixou o like ainda, tá vacilando bonito, hein? No dia seguinte, o caçador se prepara para sair e o lutador pergunta se ele vai demorar na missão. Com um olhar sério, o velhote parte para a floresta, focado em se vingar da criatura que levou seu amigo. Ao notar o semblante pesado do caçador, o jovem se dá conta de que a presa dele deve ser uma fera sinistra. O velho sai da cabana com sua arma, enquanto o rapaz fica para trás refletindo sobre os perigos que o aguardam lá fora.
Aproveitando o tempo livre, ele devora cada página do guia, ávido por informações sobre aquele território. A leitura revela que tudo começou no Império do Norte, onde a avareza varreu uma cidade inteira. O rei daquela época, consumido pela ambição, tentou abrir um portal proibido para o além, achando que ia encontrar a verdade absoluta. Lançou uma força devastadora. De repente, uma torre negra e cheia de malevolência desponta no reino, dando início ao apocalipse. De dentro dela, monstros grotescos, sedentos por carne humana, emergem. Em 9 anos, essas criaturas tomaram tudo, transformando o norte em um verdadeiro reino demoníaco. Para sobreviver, os humanos formaram uma aliança e ergueram uma barreira colossal para bloquear o avanço do mal. Ao fechar o livro, o jovem sente o peso da tragédia nas páginas. Pensativo, percebe que a história é interessante, mas tem algo ali que não bate. O texto diz que quanto mais se avança nesse território, mais fortes os monstros ficam. Porém, ele recorda que as feras perdem força quando se aproximam da luz, e isso é bizarro. Na floresta, Hector é visto correndo com sua besta, fugindo de algo que criou um clima sinistro. Na cabana, um rapaz se pergunta com que tipo de coisa o velho andou se metendo antes de achar aquele abrigo. O caçador, uma pegante, nota que sua idade pesa na hora de escapar de um perigo mortal. Atrás dele, uma matilha de lobos demoníacos avança, com a fúria ardendo em seus olhos, prontos para despedaçar a presa. O velho então coloca o pé na tábua e corre, tentando ganhar terreno diante dessas feras velozes e mortais. De repente, um dos lobos salta para morder, mas nosso herói escorrega e desvia, escapando por um triz. Ele tenta retaliar disparando flechas enquanto se afasta em busca de uma posição melhor, mas o lobisomem desvia dos ataques como um profissional. A criatura exibe seus olhos vermelhos e dentes afiados, prestes a devorar sua presa. Vendo que seus tiros não estão fazendo efeito, o velho xinga, ciente de que sua hora pode estar próxima. Naquela hora, ele percebe o jovem caminhando, indo em direção ao perigo. O garoto pula por cima do idoso, sacando um facão enorme e com a expressão decidida. Os olhos de Hector se arregalam em choque, sem entender a coragem suicida do jovem. Nas alturas, o protagonista foca no alvo com um olhar frio, seguro de que sabe o que está fazendo. Ele se impulsiona em uma árvore, fazendo a madeira estalar, voando alto sobre a floresta. O guerreiro prepara sua lâmina, pronto para dar um golpe certeiro. O monstro tenta se defender levantando as garras monstruosas, mas a velocidade do humano é algo de outro mundo, e a espada desce como um raio. Um golpe perfeito atravessa a defesa da besta, cortando tudo pelo caminho, e assim o corpo do lobisomem é partido ao meio. Enquanto o jovem aterrissa suave, assistindo seu líder ser eliminado, os outros lobos param, congelados de medo. As feras recuam, rosnando baixinho. O velho Hector, atônito, observa a cena sem palavras, diante do poder que presenciou. Ao lado do monstro abatido, limpando sua arma, o jovem se vira para ele e pergunta, com um tom sarcástico, se aquela criatura realmente era considerada forte. O caçador, ainda em choque, rebate se o garoto tem dúvidas sobre a força de um lobisomem. Com seriedade, Hector insiste que essas feras são insanas e letais. O jovem escuta, mantendo uma expressão calma enquanto assimila tudo. Então ele vira a atenção para o restante da matilha que emerge entre as árvores. Os lobos, aflitos e com as garras à mostra, querem saber quem é o desafiante, mas o garoto rapidamente conta uns 40 deles e sabe que um movimento em falso pode ser o fim. Então ele estabelece um plano de focar no segundo em comando, com a esperança de desmoronar a moral de toda a matilha. Nesse instante, o olhar do jovem brilha em um vermelho intenso, revelando sua sede de combate. Ao notar um espécime maior à frente, ele toma sua decisão sobre quem será sua primeira vítima, e o garoto então salta ao ar com toda a força, envolto por uma aura sombria e ameaçadora. A fera encarou o ataque com seus olhos azuis brilhantes, sentindo que a hora do fim estava se aproximando. O brilho vermelho do jovem parecia penetrar a alma do monstro, paralisando-o completamente. Percebendo o real perigo, a criatura congelou e começou a tremer, cheia de medo diante do humano. Nesse momento, o resto da matilha ficou confuso, sem entender a hesitação do líder. Sem pensar duas vezes, os predadores começaram a correr em desespero para salvar suas peles, e assim os monstros soltaram ganidos de pavor enquanto fugiam o mais rápido que podiam. O campo de batalha ficou completamente vazio. Ao passo que os lobos desapareciam na mata densa, ele observava aquela fuga em massa, segurando sua lâmina pesada, pronto para qualquer coisa. O velho caçador, surpreso, mal podia acreditar que criaturas tão valentes haviam fugido sem lutar.
Então o viajante começou a refletir sobre o veterano. Ele realmente sabe avaliar a situação. O líder da matilha soltou um grito desesperado ao perceber que não tinha chance contra o homem. Com a ameaça eliminada, o clima na floresta se acalmou e ambos retornaram para a segurança da cabana. Dentro, o veterano apresentou a carcaça da fera, explicando que a recompensa por sua cabeça era de 40 moedas de ouro. Ao ouvir o valor, o jovem perguntou, curioso, se isso era muito dinheiro naquele lugar. O velho confirmou, dizendo que esse montante era suficiente para viver bem por cerca de 7 anos sem trabalhar. O jovem, chocado, pensou em como um monstro tão fraco poderia ter um valor tão alto. Com um sorriso maroto, ele percebeu que havia encontrado uma forma muito fácil de enriquecer nesse novo mundo. Ele refletiu que bastava caçar criaturas semelhantes sempre que precisasse de grana para encher os bolsos. Nesse momento, o rapaz concluiu que a vida ali poderia ser bem mais tranquila do que nos últimos 12 anos. Então, o caçador começou a separar vários itens úteis, como peles e um mapa detalhado da região, para dar ao seu hóspede. O velho tocou na pele do lobisomem e, lembrando como a criatura era perigosa para as pessoas comuns da vila, ele então avisou ao jovem que poderia vender o couro por um preço justo. Mas Jim perguntou se realmente poderia aceitar algo tão valioso. O velhote insistiu, afirmando que o valor era justo, já que o garoto ajudou a completar sua jornada de vingança. O velho estendeu a mão em um gesto respeitoso, reconhecendo o valor de seu novo aliado. O veterano olhou nos olhos do jovem e agradeceu sinceramente pela ajuda, desejando que se encontrassem novamente no futuro. Ambos apertaram as mãos, selando uma amizade improvável. O protagonista agradeceu por tudo que aprendeu ali e se preparou para continuar sua jornada rumo ao desconhecido. Lá fora, o sol iluminava o caminho, indicando que o novo capítulo estava prestes a começar. Para o viajante carregando seu novo equipamento, o guerreiro fez uma reverência de despedida enquanto o velho observava da porta. Assim, o sobrevivente seguiu pela estrada da floresta, com a intenção de explorar cada canto deste universo misterioso. Enquanto isso, uma criatura bizarra observava do topo de uma grande rocha. Essa criatura possuía chifres estranhos e olhos azuis brilhantes. A fera soltou um rosnado baixo, insistindo que o perigo naquela região ainda estava longe de acabar. Por fim, o sobrevivente avistou as grandes muralhas de madeira da Vila Pioneira. De pé diante do portão, ele refletiu que o lugar parecia muito maior e mais organizado do que imaginava. Assim, ele passou pelos guardas e entrou na vila, carregando todos os seus itens nas costas. Percorrendo as ruas, o lutador percebeu que o clima ali era como se todos estivessem prontos para brigar. Nesse momento, vários homens musculosos e armados encararam um recém-chegado com olhares nada amistosos. O protagonista se perguntou se toda essa desconfiança era apenas por ele ser um completo estranho na cidade. Ele concluiu que naquele mundo cruel, as pessoas podiam se tornar muito mais ameaçadoras do que os próprios monstros. Contornando o olhar ao redor, o aventureiro avistou a placa de uma taverna. Decidindo entrar, ele buscava mais informações. O interior estava lotado de mercenários que bebiam e comentavam sobre as missões do dia. Ao cruzar o salão, o jovem chamou a atenção de todos, que pararam para observá-lo. Chegando ao balcão, o taverneiro ofereceu uma cerveja gelada, enquanto o rapaz colocava sua mercadoria sobre a madeira. No entanto, ele recusou a bebida e perguntou diretamente onde poderia encontrar um homem chamado Jacob. De repente, um cara sentado logo atrás dele se virou, curioso ao ouvir seu nome sendo mencionado. Esse era Jacob, que se apresentou com um rosto malandro e uma expressão bem suspeita. O jovem explicou que havia sido enviado pelo velho Hector para negociar a valiosa pele do lobisomem abatido. O comerciante ficou chocado ao saber que uma fera daquelas havia sido derrotada e trazida até ele. Observando a confusão, o guerreiro decidiu não corrigir Jacob, deixando que acreditasse que o veterano foi o verdadeiro herói. Da história, os olhos de Jacob se arregalaram ao perceber que se tratava de uma pele de lobisomem genuína e altamente valiosa. Os outros mercenários na taverna ficaram impressionados, pensando que o velho Hector ainda era uma lenda. Com um sorriso malicioso, o comerciante se deu conta de que havia feito um grande negócio com essa mercadoria rara. Nos instantes, a ganância tomava conta de seu rosto enquanto ele planejava seu próximo golpe sujo. Então vários brutamontes se aproximaram, cercando o jovem para garantir que não tentasse escapar. Mas o jovem encarou a situação com seriedade, percebendo que havia caído em uma emboscada de bandidos. Jacob atirou o item sobre os ombros e ameaçou o rapaz, pedindo que ele desaparecesse se quisesse continuar vivo. Então o aventureiro ficou puto, pensando que o veterano realmente acreditava naquele picareta. Um cara é um verdadeiro pilantra, se achando o máximo ao dizer que tudo isso é só um jeito de recuperar os prejuízos do passado. Ele ri à toa enquanto segura aquele couro caro, como se já tivesse tudo sob controle.
Nesse exato momento, os olhos do protagonista brilham em um tom vermelho intenso, deixando claro que a fúria dele estava prestes a explodir. Ele aperta o punho com uma força considerável, refletindo se realmente valia a pena se livrar daquele lixo humano só por conta de um pedaço de couro. De repente, o vigarista lança o resto de sua bebida no rosto do jovem, fazendo questão de humilhá-lo na frente de todo mundo. Então o bandido dá a ordem para que o garoto pare de se fazer de esperto e vaze da taverna. Na hora, o lutador, em silêncio, deixa a bebida escorrendo por seu rosto enquanto o ódio dentro dele só aumenta. Mas logo ele se levanta da cadeira com uma aura pesada que deixa os demais ao redor bem assustados. A caneca de madeira rola pelo chão enquanto o jovem começa a caminhar lentamente pelo salão. O comerciante, achando que o menino se rendeu, solta um sorriso elogiando a escolha que ele fez. Mas então um barulho repentino faz Jacob perder a expressão de riso e virar para trás, confuso. Nesse segundo, o protagonista acerta a estrutura da taverna com um golpe certeiro, mostrando claramente que a paciência dele tinha acabado. Logo, ele chama o vigarista pelo nome enquanto gotas de bebida escorrem de seus cabelos. Um olhar assassino. Ele avisa que, se o plano dele era enganar alguém, deveria ter mirado no pescoço e não nas costas. O comerciante, em estado de choque, percebe que cutucou a fera errada, despertando a fúria de um adversário perigoso. O vigarista então dá a ordem para que os capangas cuidem do jovem, já que ele parece não ter medo da própria vida. Um dos bandidos parte para cima, gritando, enquanto tenta acertar o jovem com sua arma pesada. Mas o guerreiro reflete que eliminar tipos como aquele não pesaria em seu coração. Ele bloqueia o ataque tranquilamente, com um barulho ensurdecedor do metal colidindo no salão. Os olhos do Brutamonte se arregalam ao perceber que a força física daquele recém-chegado era algo fora do comum. Nesse instante, os olhos do protagonista brilham intensamente, indicando que o próximo movimento seria devastador. Com uma velocidade impressionante, o garoto se move entre os inimigos, desferindo golpes certeiros e mortais. Outro capanga tenta usar seu machado para esmagar o alvo, mas acaba errando o tempo do ataque. Ele só acerta o chão, enquanto o jovem já está se posicionando para acabar com aquilo. Com isso, o lutador firma o pé no chão, preparando um movimento que ninguém ali consegue prever. Então ele enfia um chute numa mesa pesada, mandando-a direto nos adversários que tentavam se aproximar por trás. Quando os bandidos entram em pânico ao ver o objeto vindo em sua direção, sem tempo para escapar, o som de uma lâmina cortando o ar ecoa, enquanto o herói executa seu plano com maestria. Após o golpe brutal, um silêncio toma conta do ambiente e as marcas da briga se espalham pelo chão da taverna. Com o rosto sujo e o olhar implacável, o sobrevivente encara o que sobrou dos seus oponentes. Nesse momento, Jacopo treme de medo, se perguntando de onde veio esse monstro em forma de gente. Ele percebe desesperado que mexeu com o cara errado e pode acabar perdendo tudo por causa da sua ganância. Fazendo um movimento circular com sua espada, o jovem rompe a defesa do inimigo, espalhando marcas por todo o piso da taverna. O guerreiro avança com a velocidade absurda, acertando o próximo oponente sem dar tempo para a defesa. Com um golpe direto, ele atinge um brutamontes que é lançado longe, sentindo o peso da força do nosso protagonista. Mas o lutador não para por aí, gira o corpo para desferir mais um ataque contra os mercenários restantes. A lâmina acerta o último capanga, que cai derrotado, enquanto o silêncio volta a reinar em meio ao caos. De pé entre os adversários, o jovem deixa seus olhos vermelhos expostos, brilhando como uma fera pronta para continuar sua caçada mortal. Seu rosto exibe uma expressão de total frieza, que assusta até o mais corajoso. Desesperado, o comerciante grita para que todos corram, percebendo que o perigo estava bem diante dele. Assim, os poucos que ainda têm força tratam de fugir apavorados, tentando escapar do guerreiro implacável. Mas o vigarista consegue se jogar para fora da taverna numa tentativa desesperada de salvar sua pele. Caindo no chão de terra, ele se vira, tremendo de medo, ao tentar entender como tudo deu tão errado. De repente, ao olhar para trás, ele se depara com uma presença colossal e sombria que surge na vila. Um lobo vermelho gigante aparece, rosnando, e Jacob se questiona o que uma fera daquelas faz na vila. Nesse momento, o protagonista salta sobre o comerciante caído, pousando firme entre ele e a nova ameaça, encarando a fera. O jovem mantém a postura de combate enquanto o vigarista se encolhe no chão, sem saber para onde fugir. Porém, logo o jovem fica pensativo, tentando lembrar de onde veio aquele bicho que parece segui-lo. Um lobo solta sons altos e agressivos, mostrando os dentes afiados para tentar intimidar o humano. Nesse momento, o sobrevivente percebe que aquela é a criatura que viu na floresta depois da última batalha. Com o olhar fixado, o lutador se pergunta se o bicho realmente veio até ali só para encontrar seu fim.
Percebendo a aura pesada do jovem, o lobo fica paralisado, sentindo um arrepio percorrer seu corpo peludo. Então a besta gigante começa a choramingar e assim se deita no chão. Agindo de forma completamente inesperada, a criatura então ofega e começa a abanar o rabo, demonstrando uma alegria contagiante, parecendo um cachorrinho carente. O lobo dá pulos, mostrando uma empolgação que deixa todos ao redor confusos. Os mercenários ficam estáticos, sem entender o que está acontecendo com aquele monstro, mas o jovem observa a cena com desânimo, pensando que o comportamento desse vira-lata é simplesmente patético. A criatura olha para ele com a expressão de súplica, esperando um pouco de atenção. Nesse momento, Jacob e seus aliados ficam de boca aberta com a mudança repentina da fera selvagem. O protagonista então aponta para os bandidos e dá uma ordem direta, mandando o animal morder seus alvos. O lobo vermelho, com um olhar que muda na hora, fica sério e pronto para a ação. E com um salto bem forte, ele parte para cima do primeiro capanga, mostrando que ainda é um baita perigo. A fera toda poderosa pega o bandido de jeito e dá um fim nele, enquanto os outros só ficam parados, sem coragem de agir. Em questão de segundos, o monstro acaba com a ameaça como se fosse só um brinquedo. Com aquele sorrisão de satisfação, ele comenta que a fera mandou muito bem com aqueles vigaristas. Uma panga, pálido como um fantasma, se arrasta para longe em agonia, percebendo que a situação dele ficou crítica. O animal não para e continua atacando o restante dos bandidos, garantindo que ninguém escape. Jacopo, tentando pensar rápido, busca uma saída daquela furada que ele mesmo entrou, mas o jovem, com desprezo, vê o comerciante com cara de idiota por querer enganá-lo. Então, em um desespero absoluto, o bandido se ajoelha e implora pela vida, prometendo que faria qualquer coisa que o guerreiro mandasse, mas por dentro ele fervia de ódio, maquinando uma vingança cruel assim que escapasse. De repente, uma lâmina pesada atinge o chão exatamente ao lado de sua cabeça, fazendo o vigarista tremer de medo, enquanto espasmos de sangue escorrem dele. O jovem percebe que a situação desse trapaceiro é muito pior do que ele imaginava e nesse exato momento baixa a cabeça, sentindo o gosto metálico do sangue, amaldiçoando mentalmente seu oponente. Com um olhar malicioso, questiona quem esse vigarista acha que está enganando. Então a memória do passado surge, mostrando o herói quando ainda se desculpava por tudo em um escritório chato. Lembrando de seu antigo trampo, ele recorda o gerente dizendo que a empresa estava em apuros e, como ele era um cara bonzinho, aceitou as desculpas sem imaginar que estava sendo enrolado. Os dias passaram e o pagamento, que já estava atrasado uma semana, virou um mês e depois 2 meses. Tentando cobrar o que era seu por direito, o funcionário vê o chefe jogando golfe em vez de pagar. O chefe, indignado, chama o protagonista de atrevido só porque ele queria seu salário suado, gritando que os jovens de hoje eram egoístas e que todos deviam se ajudar em tempos difíceis. Voltando ao presente, o guerreiro observa o traidor no chão, sentindo o peso da miséria que viveu. Tanto tempo ele se afasta enquanto o bandido segura o rosto ferido e solta um suspiro de alívio por ainda estar respirando. O comerciante, chocado com a presença intimidadora do sobrevivente, vê que não há uma gota de misericórdia ali. De repente, um sorriso doentio aparece no rosto do vigarista, revelando que ele ainda tem um truque baixo na manga. Ele rapidamente saca uma adaga afiada e avança por trás, tentando pegar o alvo a queima-roupa. Com puro ódio, ele grita para que o jovem morra, na esperança de acabar com essa disputa de uma vez. Recebendo o movimento, o jovem vira a cabeça, com os olhos vermelhos brilhando, mostrando que já esperava o ataque traiçoeiro. Ele usa sua lâmina pesada para bloquear a adaga, deixando seu oponente sem saber o que fazer. Ele explica que tipos como esse comerciante são os maiores enganadores, mas nunca sentem remorso de verdade. Os olhos do vigarista então se arregalam, percebendo que cavou sua própria cova diante do herói. E com um golpe devastador, o destino do traidor é selado. Ali no meio da vila, o corpo sem vida do vigarista cai, mostrando que a justiça desse maluco é implacável. O olhar do jovem brilha intensamente, sem um traço de hesitação. Ele afirma que nunca mais se deixará ser tratado como fraco ou como alguém que qualquer um pode enganar. O lutador respira fundo e decide que é hora de focar em seu próximo passo nesse universo desconhecido. Logo, o lobo vermelho aparece, trazendo um saquinho de moedas na boca, se mostrando extremamente prestativo e amigável com ele. Com um movimento rápido, o animal joga a pequena bolsa de couro no chão, despertando a curiosidade do seu novo comandante de batalha. Dentro da bolsa, as moedas de ouro brilham como se fossem estrelas, provando que a recompensa pelo trampo chegou. Observando a cena, o guerreiro se pergunta de onde a fera conseguiu tanta esperteza para agir como um verdadeiro saqueador profissional.
Ele pergunta se a criatura realmente deseja acompanhá-lo em futuras missões e aventuras por esse continente. Um gesto de amizade, o jovem toca o pelo do animal, que fecha os olhos. Sentindo a proteção e carinho do seu mestre, nesse momento, o toque suave sela uma verdadeira aliança entre o humano e a fera, que agora são parceiros de batalha oficiais. Ao olhar para a criatura, o nosso garoto percebe que ter um aliado como aquele será a chave para sobreviver naquele mundo cruel. Chamando seu parceiro de esperto, ele sorri pela primeira vez, sentindo que a sorte finalmente estava mudando. Ele afirma que os dois vão se dar bem a partir de agora, enquanto se prepara para deixar aquele lugar. E assim, a jornada prossegue com novos desafios se aproximando e a história do caçador de monstros abrindo um novo capítulo. O céu reflete a passagem do tempo, mostrando que o dia está prestes a amanhecer após uma noite cheia de vitórias e descobertas. Agora, em uma cama macia, o protagonista acorda, se sentindo ótimo com o corpo coberto por bandagens. Depois de tantas lutas, com um sorriso relaxado, conclui que teve um sono perfeito e recuperou as energias. Nesse momento, ele se espreguiça com gosto, pronto para qualquer desafio que apareça em seu caminho. Lavando o rosto em uma bacia de madeira, tenta tirar todos os vestígios das batalhas intensas que enfrentou. Com um profundo suspiro, sente o frescor da água enquanto relaxa seus músculos. Depois de ter eliminado os inimigos, o guerreiro reflete sobre como tirou a vida de várias pessoas pela primeira vez, mas se pergunta por que não sente uma única gota de culpa ou remorso pelo que fez na vila. Ele encara o vazio, tentando entender se sua mente está esfriando por causa desse mundo cruel. O herói reclama do rei demônio sem dó. A emoção de lutar contra humanos foi a mesma de quando enfrentava monstros na floresta. Com a mão no peito, o lutador sente seu coração a mil e logo percebe que algo muito louco está rolando dentro dele. Ele dá uma olhada no próprio corpo e saca que sua essência está mudando para algo bem diferente do que era. Fica se perguntando se pegou alguma maldição estranha ou se essa transformação é só o instinto de sobrevivência dele gritando. E assim o vigarista safado anda junto da fera gigante, pensando que sua nova vida vai ser muito mais rica e cheia de coisas boas. Naquele momento, o moleque decidiu que era hora de viver intensamente, sem se preocupar com as regras do mundo de antes. Com o couro pesado na mão, ele finalmente chegou perto da quinta cidade pioneira para fechar os negócios. Aí o garoto avisou o Lobo Vermelho para ficar por perto, para não causar confusão entre a galera ali. Enquanto caminhava pelas ruas, o sobrevivente procurava a sede da Aliança da Ordem, onde pretendia trocar sua presa por um bom punhado de ouro. Ele pensou que precisava ser ligeiro para garantir a recompensa e se perguntou se ainda devia chamar seu companheiro de vira-lata. De repente avistou o prédio da organização, com um funcionário largado que bocejava na janela de atendimento. Ao chegar no balcão, o maluco perguntou se era ali que se tratava de assuntos de caça. Com um movimento rápido, ele jogou a pele azul sobre a mesa, criando um barulho seco que acordou o atendente na hora. Nesse instante, o herói afirmou, bem sério, que estava ali para receber o pagamento pela eliminação da fera selvagem. Mas o cara deu uma olhadela desprezível pro material e disse que parecia couro de cachorro, pedindo para ele parar com a brincadeira. Os olhos do atendente se arregalaram ao perceber que o que estava em cima do balcão não era de um bicho qualquer. O atendente então exclamou, surpreso, que a pele era, na verdade, de um lobisomem genuíno e raríssimo. Ele perguntou, gaguejando, se o jovem tinha sido capaz de derrubar sozinho uma criatura tão poderosa. O jovem confirmou com total tranquilidade. O caçador então aguardou sentado em uma sala luxuosa, enquanto os responsáveis organizavam o pagamento pelo feito. Logo, outro oficial entrou no recinto, pedindo desculpas pela demora na conferência da autenticidade do item precioso. Assim, o homem entregou um saco pesado e recheado de ouro, confirmando que a derrubada do lobisomem era, de fato, real. O guerreiro olhou para a quantia, pensando que aquilo daria para viver sem fazer nada por uns 7 anos. Nesse momento, o brilho das moedas refletia em seus olhos, e ele mal podia acreditar na grana que tinha acabado de ganhar. Ele percebeu que a sensação de segurar tanto dinheiro era bem diferente da adrenalina das caçadas. Mas logo o oficial chamou sua atenção de novo, parecendo querer discutir algo muito importante. O homem perguntou se o jovem estaria a fim de pegar uma nova missão especial em troca de mais ouro. Com isso, o protagonista demonstrou interesse imediato e questionou qual seria o próximo desafio dessa jornada. O funcionário explicou que uma criatura estranha tinha surgido em uma pedreira próxima e estava causando um baita problema. O homem informou que os trabalhadores andavam apavorados, sem conseguir minerar as pedras de sangue por causa do perigo. A paralisação estava afetando a economia da cidade, e todo o caos poderia se espalhar.
Ele alertou que essa criatura era bem mais forte do que qualquer lobisomem que já tinha aparecido por ali. Mesmo assim, o oficial expressou total confiança de que o jovem conseguiria resolver esse problemão. Então, o sobrevivente perguntou com um olhar sério qual era o nome e o tipo do bicho que ele tinha que caçar. O homem revelou que o monstro se chamava Crânio Louco, e a recompensa pela cabeça dele era de 70 moedas de ouro. Além disso, o jovem percebeu que já tinha cruzado com essa criatura antes, lembrando-se do tamanho brutal da fera. O jovem então analisou que algo tinha um crânio robusto que funcionava como uma armadura natural. A testa da fera era protegida e sua agressividade era de dar medo, sendo muito mais letal e forte do que qualquer lobisomem que ele já havia enfrentado. O guerreiro se recordou que levou um mês para superar esse desafio, tendo sido derrotado 28 vezes antes. Mas o oficial, apreensivo, perguntou se o jovem realmente acreditava que daria conta de um bicho tão perigoso. Nesse momento, o aventureiro manteve o silêncio, processando as informações enquanto fixava o olhar no homem. O caçador, então, sorriu confiante e afirmou que aquela criatura com certeza seria sua próxima grande presa. Caminhando pela borda da escavação, ele pensou em como os trabalhos tinham parado por conta daquela fera que era considerada um perigo. Observando a atmosfera sinistra da mina, o jovem decidiu que precisava acabar com aquilo rapidinho para poder sair dali. De repente, uma voz ecoou pedindo para que o viajante esperasse um momento antes de continuar seu caminho para dentro do local. Nesse cenário, de cabelos vermelhos, então afirmou que seu grupo tinha chegado primeiro e que o recém-chegado deveria respeitar a vez de quem estava na frente. Com um olhar nada amigável, o protagonista se questionou desde quando havia fila para caçar monstros nesse mundo insano. Sentindo a tensão no ar, o desconhecido ficou sem graça e tentou mudar o tom da conversa para não irritar o lutador. E parecia bem bravo. O capitão então sugeriu que o jovem se juntasse à equipe deles. Assim, todos poderiam caçar a besta estranha juntos e dividir os riscos. O sobrevivente ponderou a proposta, pensando que esperar o grupo terminar o serviço seria uma baita perda de tempo para seus planos. Embora tivesse que dividir o lucro, o guerreiro refletiu que talvez trabalhar em equipe pudesse ser a melhor jogada nesse momento, mas ele continuava com a guarda alta, lembrando que não era seguro confiar em desconhecidos naquele lugar cheio de traíras. Então o jovem perguntou por que eles queriam um estranho no grupo, já que já tinham muitos membros prontos para a luta. O ruivo riu sem graça e admitiu que preferia focar na segurança de todos do que na performance inicial de seus homens em campo. Encarando o garoto, o mercenário afirmou com certeza que o novato parecia ser um lutador incrivelmente forte e muito experiente. Percebendo o respeito do cara, o caçador perguntou qual era a razão de desconfiar tanto de sua força real em combate. O líder do grupo então apontou para o lobo vermelho, enquanto uma moça loira acariciava a fera sem mostrar um pingo de medo. A mulher comentou que aqueles animais eram conhecidos por serem independentes e que nunca tinha visto um seguir um humano de forma tão leal. O herói ficou chocado ao perceber que seu amigo desobedeceu a ordem de ficar escondido e apareceu na frente de todos em busca de comida. A fera devorava um pedaço imenso de carne suculenta que havia recebido da mulher, deixando seu dono morrendo de inveja da refeição. A criatura continuou se esbaldando na comida, sem nem ligar para o olhar bravo do seu mestre rabugento. Um pedaço de carne suculenta caiu na poeira, enquanto o cheiro gostoso se espalhava pelo ar da pedreira. A fera, com um olhar pidão, fitou o pedaço de carne que caiu e depois encarou seu mestre, como se estivesse dizendo: "Olha o banquete que te ofereço." Mas o jovem ficou puto com a ousadia do bicho e perguntou se era isso que ele pensava, se ele era um porco ou o quê. A carne começou a brilhar de um jeito tão sedutor que fez o estômago do herói roncar, quase implorando por um pedaço. Ele tentou ignorar, mas a lembrança da última vez que conseguiu se deliciar com uma refeição de verdade nesse mundo cruel voltou à sua mente. Porém, logo ele pensou na baba do cachorro que estava sobre a comida, e em como a carne estava coberta de terra. Um conflito interno acontece enquanto ele tenta preservar sua dignidade e resiste ao impulso de pegar o resto do chão. Então a mulher loira, percebendo a situação, entra em ação e oferece um pedaço de carne fresquinho direto da sua bolsa. O caçador fica completamente atordoado com o gesto bondoso da desconhecida e seus olhos brilham de alegria. Instantaneamente, ele não pode deixar de pensar que, naquele momento, a moça parecia uma verdadeira deusa enviada dos céus para salvá-lo. Logo, o grupo de mercenários começa a entrar nas cavernas escuras da mina, prontos para iniciar a operação de caça. Saboreando cada mordida, Jimmy percebe que o tempero naquele prato é simplesmente insano, muito superior aos pratos horríveis que estava acostumado a comer.
A jovem não perde tempo e menciona que eles ainda não se apresentaram formalmente, puxando conversa com o novato. O capitão de cabelo vermelho se apresenta como Jonathan, do grupo Marley Negro, enquanto a mulher se apresenta como Claire. O protagonista quase revela seu nome verdadeiro, mas opta por se chamar apenas de Jimmy, mantendo um ar de mistério. Jonathan, parecendo confiante, afirma que finalmente chegaram ao local, exato onde o crânio louco costuma aparecer. A bajulação do líder é seguida por um chamado para que os especialistas em armadilhas comecem a preparar as redes pesadas para capturar o monstro. Ele chama sua parceira para se posicionar e iniciar o que promete ser um embate extremamente difícil. Uma aura criativa e brilhante começa a tomar conta da área, deixando Jimmy impressionado com o poder que estava ali se revelando. Jimmy observa a maga flutuar, cercada por um brilho esverdeado e penas mágicas que parecem dançar pelo ar. Um círculo de luz se forma sobre um velho livro, revelando uma magia que só se escuta em lendas. Nesse ponto, Claire fecha os olhos e pede uma bênção especial para proteger todos ali naquele território perigoso. A magia, traduzida em pasta de pena, atinge Jonathan, deixando-o com uma velocidade alucinante. Por um ate, o olhar determinado do capitão demonstra que ele se sente tão leve que poderia levantar voo ali mesmo nas pedreiras. Claire avisa que ele tem apenas de 3 a 5 min para meter uma manobra arriscada contra o bicho com aquele brilho verde em seus pés. Jonathan se prepara para atrair a fera em direção ao local da emboscada. Do nada, o ruivo dispara numa corrida alucinante, com os outros agora só observando a saída dele. O William nota que seu camarada está muito mais ágil e reflete que essa magia desse mundo é de fato bem interessante. Um lutador se questiona se poderia aprender a utilizar esses truques mágicos caso decidisse treinar com o mestre. Um dos homens grita avisando que não há tempo a perder, pois o monstro crânio louco está chegando. Os mercenários seguram firmemente as cordas da rede, prendendo-se às rochas. Eles esperam a hora certa para atacar, mantendo a firmeza em suas posturas. O Jimmy observa o plano de cercar a fera e liberar todo o seu poder, achando que a ideia é bem sensata, mas mesmo assim ele mantém um semblante sério e se pergunta se a estratégia realmente funcionaria contra um monstro tão brutal. Nesse instante, uma enorme criatura com chifres monstruosos aparece das sombras e parte para cima do cara que está servindo de isca. Cercado pela adrenalina, o comandante grita para a equipe da armadilha se preparar para capturar o bicho feroz. A fera se lança com fúria, mostrando os dentes afiados, enquanto Jonathan usa sua nova agilidade para se desviar do golpe mortal. Os soldados gritam desesperados ao confirmarem que o demônio das rochas finalmente se revelou para todos. Em um movimento sincronizado, a rede imensa cai sobre a fera, que ruge furiosamente tentando se libertar das cordas. Neste momento, todos puxam as cordas com toda a força, tentando prender o oponente no chão para garantir que ele não escape. Jonathan então dá a ordem para que a equipe de lanças ataque com tudo, enquanto a fera se debatia mortalmente na rede pesada. Os guerreiros se posicionam rápido, erguendo suas armas afiadas para desferir o primeiro golpe contra o inimigo. Nesse ponto, eles conseguem alcançá-la por entre as cordas, tentando furar a pele grossa deste monstro, mas o monstro solta um rugido de fúria pura, demonstrando que o ataque acabou só deixando-o ainda mais puto e perigoso. Muitos soldados perdem o equilíbrio enquanto tentam segurar o peso desse monstro, esse ser que luta para se soltar das amarras. Os olhos do oponente brilham com um vermelho mortal, revelando que sua força é bem superior ao que os mercenários imaginavam. Observando o caos, Jim percebe que as coisas não estavam saindo como planejadas e que era um perigo crescente para todos. A criatura começa a arrastar os soldados pelo chão de terra, destruindo completamente a formação de defesa. Jonathan grita para que segurem as cordas com firmeza, mas seus aliados caem diante da força bruta desse enorme adversário. A fera ruge novamente com uma fúria incontrolável, rasgando as amarras que deveriam mantê-la presa. Os olhos da criatura revelam uma sede de sangue aterrorizante. Ela parte sem se importar com um bando de mercenários tentando cercá-la. Gleia observa a investida com puro terror, sentindo que sua vida está em jogo. Neste momento, a maga tenta recuar, mas percebe que o inimigo é rápido demais e não dá tempo de lançar um novo feitiço de defesa. Então, como num filme de ação, nosso garoto aparece do nada e se posiciona na frente da moça, pronto para protegê-la. Jim planta os pés no chão, sentindo a pressão esmagadora do avanço do inimigo, mas firme em sua postura de combate, quase como se tivesse força sobre-humana. O caçador pega firme em um dos chifres enormes do bicho, parando-o na hora. Nesse momento, o rosto do herói está bem pertinho dos dentes afiados da criatura, que está rugindo de raiva por um humano ter interrompido seu movimento.
A loira grita que o Guinde tá em apuros, mas o cara parece que nem tá ligando para o que vem por aí. Ele dá uma olhadinha por cima do ombro e diz para ela relaxar, garantindo que tá tudo sob controle. Aí, o jovem concentra no olhar avermelhado da fera, afirmando que sabe exatamente como lidar com o bicho. Nesse instante, o olhar do caçador brilha forte, revelando que ele sacou a fórmula para derrotar aquela ameaça de uma vez. Segurando as presas do monstruoso inimigo com força, o lutador encara a fera com toda a sua firmeza. Então, ele dá um passo para trás, se esquivando para não ser esmagado pelo peso gigantesco da criatura. Desferindo um golpe rápido, ele procura um ponto vulnerável na defesa natural do monstro. Com um foco afiado, o caçador prepara sua próxima jogada mortal, enquanto segura sua lâmina na afiada. E aí, o herói acerta o alvo com uma precisão que impressionaria até o mais exigente dos instrutores. No meio do combate feroz, ele para-se para refletir que, apesar de ter ficado mais forte, a resistência desse inimigo ainda faz com que ele caia do cavalo. Fugindo com fúria, a fera mostra que não é fácil cair diante de um humano. Percebendo o perigo vindo, o jovem desvia de um ataque lateral que poderia trazer o fim de sua jornada. Enquanto a maga loira usa seus poderes para lançar um suporte mágico em direção ao seu novo aliado, envolvendo-o em luz e penas, o protagonista sente uma onda de energia correr forte por seus músculos, sentindo-se mais leve. O aventureiro percebe que agora pode se mover rapidamente no campo de batalha. Um sorriso confiante surge no rosto do guerreiro. O capitão Jonathan e seus homens, vendo a determinação do garoto, se oferecem para ajudar na treta final, mas ele manda a todos ficarem atrás porque quer resolver a parada sozinho. A energia mágica continua a girar ao redor do lutador, garantindo que ele mantenha sua velocidade nas alturas. Correndo com toda a determinação possível, o sobrevivente avança contra a gigante fera para colocar seu plano em prática. Ele pensa que existem alguns detalhes cruciais que o mestre precisa saber para derrubar esse tipo de criatura. Apesar de parecer imbatível, o lutador se dá conta de que, na verdade, aquele bicho não passa de um javali enorme. Embora a fera se mova feito um raio em linha reta, ela tem uma dificuldade danada para mudar de direção. Usando essa fraqueza a seu favor, o jovem planeja encurralar o oponente nas pedras para garantir a vitória. Jimmy salta com tudo em direção à fera enquanto desvia de suas investidas, mas no momento, o pé escorrega no chão da mina e a besta desmorona. A criatura colossal, então, se estampa nas rochas, levantando uma nuvem de poeira. O jovem percebe que o feitiço deixou-o rápido demais e agora está se movendo sem esforço. Nesse momento, o lutador analisa as presas do inimigo, que funcionam como armas naturais, mas saca que seu facão não corta aquele osso duro, então precisa de outra estratégia. Com isso, o cara decide que seu próximo golpe vai ser no focinho do monstro, a parte mais sensível. Desferindo um golpe poderoso, o nosso garoto acerta em cheio, fazendo um líquido sair enquanto o bicho grita de dor. O sofrimento da criatura só aumenta, tornando impossível continuar atacando com a mesma força. O protagonista então aproveita essa brecha e salta novamente para acabar com tudo de uma vez. A lâmina atravessa a pele grossa do oponente, fazendo o chão tremer sob os pés do caçador. Com um movimento certeiro, eles esperam por mais um ataque pesado para garantir que o inimigo não se reergue. Neste momento, o jovem gira seu corpo no ar, completando a sequência de golpes com uma maestria absurda. Ele exibe um olhar de vitória enquanto a poeira assenta, revelando o resultado devastador da luta. Jonathan e Claire então saem correndo da caverna, super preocupados com o que poderia ter acontecido, mas ao chegarem lá, os mercenários ficam em choque ao ver só escombros e um silêncio total na pedreira. Nessa hora, a moça procura desesperadamente pelo amigo, tentando achar qualquer sinal de que tá tudo certo. De repente, um lobo gigante surge entre as pedras com uma expressão zen, como se nada tivesse acontecido. Os companheiros ficam confundidos, olhando para o bicho enquanto tentam entender que situação bizarra é aquela. Finalmente, a fera solta um bocejo longo, indicando que a luta acabou rápido demais para seu gosto. O jovem volta para o grupo, com o companheiro animal seguindo tranquilo, observando os arredores da mina. Com o rosto sujo, ele reflete que não pode deixar a essência da fera para trás depois de todo esse esforço. Ou então, o aventureiro anuncia que o monstro foi eliminado, mas os mercenários não reagem à notícia. Do herói chega, a fera gigante fareja a carcaça da presa, que agora é só um monte de carne sem vida. Chocado com a vitória, o capitão diz que nunca viu alguém derrotar um perigo daquele sozinho no campo, mas de repente o lobo vermelho rosna, percebendo a nova presença bizarra que surgiu das sombras. Os parceiros ficam em alerta, tentando sacar o que está causando a agitação do lobo. Então, do nada, um outro javali gigante aparece de um túnel escuro, mostrando que a treta não acabou. A criatura encara os humanos com olhos vermelhos e presas afiadas, pronta para defender seu território.
O ruivo berra para que a galera se prepare para o combate, mas a loira pede para todos esperarem um cês, pois notou um detalhe muito importante. A fera caminha lentamente, revelando que está acompanhada de dois filhotes que parecem bem assustados com a situação. Um pequeno emite sons fofos enquanto se esconde atrás das enormes pernas da mãe, buscando segurança. A mãe já vai ali com uma cara triste, dá um gemido como se só quisesse cuidar da sua família. O protagonista fica ali quieto, pensando se a situação precisa mesmo de mais briga. Com calma, a mãe já vai ali, pega seus filhotinhos e vai se afastando da confusão, mostrando que não quer treta. Agora a galera tá só olhando o javali saindo em silêncio, enquanto a adrenalina do combate vai sumindo aos poucos. Do alto da pedreira, Jonathan fica na dúvida se a criatura realmente está indo embora e decide não atacar, percebendo que a treta não representa mais perigo de verdade. Claire comenta que a fera provavelmente só queria criar seus filhotes ali e sente um pingo de pena por toda a situação. O herói, por fim, observa a partida da família, pensando que pelo menos decidiram ir embora sem causar mais estresse. A noite cai sobre a quinta cidade pioneira, enquanto a lua brilha no céu, iluminando os telhados das casinhas. Neste momento, a iluminação de uma taverna brilha, sinalizando que o bando de caçadores finalmente voltou de sua missão cansativa. Dentro da taverna, o capitão Jonathan está todo comemorando com os caras que ninguém se feriu e que a caçada foi um sucesso total. E rapaz, se tu tá curtindo até aqui e não deixou o like ainda, está de sacanagem. Com um sorriso de orelha a orelha, o Ruivo diz que chegou a hora mais esperada da caçada, receber a grana suada. Os mercenários então gritam de alegria, celebrando o fim da missão sinistra, preparados para encher os bolsos de ouro. Mas Claire, com um olhar atento, nota que a quantia em moedas parece ser bem maior do que aquelas 70 que tinham combinado. O comandante, por sua vez, explica que esse valor extra é fruto de uma confusão que ele mesmo causou no balcão de entrega. Ele disse que havia 2 monstros por lá, além dos filhotes, que a missão foi muito mais perigosa do que o informado. O líder grita que conseguiu arrancar 110 moedas de ouro dos contratantes, deixando todo mundo no clima. Mas o protagonista continua em silêncio, se perguntando como é que eles receberam grana por uma fera que nem sequer enfrentaram de verdade. Nesse momento, o homem malandro faz uma cara suspeita e admite que contou uma mentirinha para valorizar o esforço da equipe. Os guerreiros riem e fazem sinal de positivo, concordando que se ninguém descobriu a farsa, então é verdade. O jovem suspira pensando que aquele bando de aventureiros é mesmo bem peculiar e nada convencional. De repente o Ruivo coloca a mão no ombro do herói, puxando para discutir um assunto sério sobre o pagamento. Ele anuncia para todo mundo que resolveu dar metade do lucro da missão para o novo aliado de combate surpreso. O jovem pergunta se ele realmente vai receber metade, já que só ajudou no final na luta contra a besta. Mas o capitão responde sério, que se não fosse pela ajuda do novato, todo mundo teria passado por apuros na pedreira. O veterano pede para que o rapaz aceite a grana com alegria, pois ele merece cada centavo daquela recompensa valiosa. Os outros membros do grupo concordam felizes e fazem sinal de positivo, demonstrando respeito pelo talento do guerreiro. Passando o rosto, o aventureiro reflete que entre magia e armadilhas realmente foi peça-chave para a vitória da missão. Com uma caneca na mão, ele percebe que nem todas as pessoas naquele novo mundo são ruins. O capitão então levanta a caneca com empolgação, anunciando que a rodada dessa noite é por conta dele. E assim todos os mercenários começam a beber e a comemorar, celebrando a vitória do dia cansativo. Mas o protagonista logo percebe a moça loira passando e fica curioso com seu jeito no meio da festa. O jovem pergunta para onde a mulher está indo e ela responde com um sorriso que vai praticar feitiço. Ouvindo isso, o herói fica totalmente surpreso. Tentando entender o motivo de tanto esforço naquela hora lá fora, a maga se senta no chão, sob a luz da lua cheia, enquanto uma energia mística começa a brotar. Nesse momento, a mulher fecha os olhos e se concentra, deixando emanar uma aura azulada no ar escondido atrás de uma árvore. O lutador observa, refletindo que a moça deve estar exausta após a batalha, com um olhar contemplativo. O guerreiro analisa o brilho intenso e fica maravilhado com a técnica. O aventureiro se questiona se não seria uma boa ideia tentar aprender magia no futuro. Ele também se pergunta se pode aprender feitiçaria enquanto carrega um monte de coisas pesadas. A loira anima-se com a proposta. Surpreso com a facilidade dela, o herói ouve a maga dizer que já estava a fim de dar algum presente para ele. De toda forma, a mulher afirma que ele o salvou do perigo, diferente de certos outros, e que terá muito prazer em ensiná-lo. Jogando isso na cara do capitão, ela reclama que o grupo não sabe proteger seus aliados, mas que o novato é bem diferente. Ele, no entanto, o Ruivo interrompe a conversa avisando que magia não se aprende do dia para a noite e que precisam deixar a vila em 2 dias.
Irritada, a moça sugere que o guerreiro viaje com eles, mas o comandante questiona por que um caçador tão forte iria querer acompanhar o grupo. Assim, o líder dá um abraço no jovem, dizendo que o lutador corajoso prefere viver sua aventura sozinho e que seria falta de educação atrapalhar sua jornada. Nesse momento, o protagonista reflete que não tem nada para fazer e sente que o mercenário está forçando um orgulho sem motivo. Ele então decide inventar e pergunta qual o próximo destino da equipe, ouvindo do Ruivo que vão para a quarta cidade pioneira. Mantendo a pose, o jovem afirma que planeja ir na mesma direção e pergunta se pode viajar com eles. Virando-se de costas, o rapaz finge que agora pode aprender feitiços no caminho, enquanto seus dois companheiros riem da invenção. De repente, os dois agarram o rapaz com toda a alegria, gritando que isso é uma coincidência braba e adorariam ter um aliado forte. Com um pequeno sorriso no rosto, o sobrevivente percebe que seu próximo destino foi decidido de uma forma bem tranquila. Na manhã seguinte, a caravana começa sua longa jornada, acompanhada de uma criatura colossal carregando várias tendas pesadas nas costas. Esse enorme bicho é chamado de Tarasca, um dos poucos monstros mágicos que a humanidade conseguiu domesticar para transporte pesado. Andando perto da fera, o caçador fica estupefato com seu tamanho absurdo. Notando que o pessoal usa ela no lugar de cavalos comuns, mais adiante, o Ruivo chama a atenção de todo o grupo avisando que precisam se apressar, pois ainda tem um longo caminho pela frente. Quando a noite chega, o cara se joga no chão para meditar, enquanto a maga está capotada. Ele logo saca que aprender coisa nova não é fácil não, e o pior é que tem que ficar repetindo tudo, e isso dá uma certa dor de cabeça. Ele se lembra das aulas com a companheira, notando que o crescimento só rola repetindo as mesmas paradas, mesmo que o progresso seja bem lento. O jovem continua suando bastante enquanto reflete que essa fase do treino mágico é muito difícil e tende a travar em um certo nível. No entanto, ele já está acostumado com a dor de ter que repetir a mesma porrada várias e várias vezes para conseguir algum resultado. O cara se lembra dos anos difíceis que passou, tudo para sobreviver e ficar ainda mais forte. Aí ele abre os olhos, cheio de vontade de lutar e conquistar o que tanto quer. Nesse instante, uma luzinha mágica aparece brilhando no ar, mostrando que o caçador já sabe bem que o caminho é duro, mas vale a pena. De repente, o cara despenca no chão, abalado, sentindo a mana como se fosse a primeira vez, enquanto a loira se empolga e bate palmas alegres com o progresso dele. Mas na mente dele, a ficha cai. Foram 10 dias de barreira só pra sentir isso. A tarefa, meu amigo, é tensa e complicada. A maga, sentando ao lado, solta real. Ele tá meio devagar, mas ainda assim tá melhor do que muitos que nem sentem a mana antes de ir pro saco. Empolgada pra caramba, a jovem anuncia que é hora do segundo passo e coloca a mão na bolsa, caçando algo crucial. Ela saca um frasco brilhante e despeja um líquido azul mágico que exala um mistério em uma tigela bem pequena. Aí, com um par de luvas já vestidas, ela pede de forma bem natural que o guerreiro tire a parte de cima da roupa. O jovem quase cai para trás com esse pedido inusitado e fica olhando para ela com a maior cara de incredulidade, sem entender nada do que tá rolando. Um vento frio sopra nas árvores da floresta sombria. A jovem com o dedo mergulha naquele líquido azul esquisito, mas o nosso herói tenta entender que loucura está prestes a acontecer. Com as costas nuas, o lutador pergunta o que ela está fazendo e a loira explica que vai desenhar um caminho para fundir a energia no corpo dele. Após completar a marca, a professora avisa que vai injetar a força e pede que ele tente sentir tudo com a maior calma possível, mantendo total concentração. O protagonista, respirando fundo, concorda e se ajeita para receber aquele poder desconhecido. A mão dela se aproxima das costas dele, fazendo o círculo mágico brilhar e faíscas começarem a voar. Em um piscar de olhos, o corpo do jovem fica cercado por uma luz azul brilhante, deixando o caçador com olhos arregalados de espanto. Uma energia colossal levanta pó do chão enquanto o sobrevivente percebe que esse poder está em um nível absurdo. Agora ele sente uma energia pulsando como relâmpago dentro dele, flutuando de modo mais denso que o sangue. A moça pergunta se o kart tem finalmente algum sentido da mana. Ele, com um sorrisão, confirma que sente algo intenso rodando dentro dele e a amarga, cheia de entusiasmo, diz que isso foi só o primeiro passo para usar feitiços. Ela explica que existem 3 estágios básicos na magia. Primeiro é sentir a energia, depois é armazenar isso no corpo e por último conseguir usar o poder. Como ele já passou na primeira fase com louvor, a jovem decide que é a hora de ir direto para a segunda etapa. Ela avisa que vai guiar a mana até o coração dele, pedindo que o nosso brabo crie um espaço imaginário, como se estivesse prendendo a respiração. Suando pra caramba, o protagonista fecha os olhos e se concentra ao máximo, pronto para armazenar toda aquela força insana, e não para por aí.
A parceira grita, cheia de energia, para começar, empurrando uma onda imensa de luz azul. O símbolo mágico na pele do lutador começa a brilhar com tudo, absorvendo cada pedacinho daquela mágica forte do mato. Mas de repente a visão dele muda totalmente, apresentando uma besta bizarra, uma mistura aterrorizante de inseto com louva a Deus. E essa criatura verde gigante brota do nada na escuridão, com um jeito que daria medo em qualquer um. O monstro macabro fica imóvel enquanto o aventureiro observa a ilusão sombria, sem entender por que essa imagem está invadindo a mente dele. A fera medonha lentamente vira a cabeça, revelando olhos vermelhos ardentes que encaram o guerreiro com uma agressividade surreal. E como se não bastasse, dezenas de olhos grotescos abrem no corpo da fera, mostrando que esse demônio é um perigo nível hard. Voltando para a realidade, uma gota escura cai na testa da professora, pegando-a de surpresa, pois sente uma energia sombria brotando do nada e percebe que a situação tá feia. A loira fica em choque, tentando entender o que deu errado na prática. Nesse exato momento, a magia azul ao redor do sobrevivente perde o controle total, criando um rei demônio perigoso que deixa a maga em estado de pavor. Desesperada e com lágrimas nos olhos, ela percebe que sua própria mana está sendo sugada de forma brutal pelo corpo do jovem. A tensão aumenta. De repente, uma cauda peluda aparece do nada e se enrola firme na cintura da moça, puxando-a da confusão. Por sorte, o lobo vermelho aparece, afastando a jovem e garantindo a segurança dela, enquanto o novato continua no chão. A maga é arremessada para o alto, enquanto a cauda do lobo a segura firmemente para evitar o perigo iminente. Ao ser colocada no chão com cuidado, a jovem olha para a fera peluda, tentando entender o que levou o bicho a agir daquele jeito. Respirando aliviada, ela nota que a criatura percebeu o risco mortal e agiu rápido para salvá-la daquela força avassaladora. E nesse momento, a voz do protagonista ecoa pelo local. Tudo certo, passa enquanto a aura mágica azul finalmente se dissipa. Olhando para a professora, o caçador pergunta se tá tudo bem, reparando que a moça parece completamente tensa e assustada com a treta. Ainda em estado de choque, a loira reflete que a ilusão sombria que viu era na verdade um mundo mental, uma manifestação clara do poder de alguém. E esse tipo de visão mágica assume a forma de um universo particular. Cada um tem seu espaço único, e ela não consegue processar como uma presença tão maligna e monstruosa pode estar na mente do seu novo parceiro. Com uma expressão bem séria, ela chega mais perto do garoto e exige que ele seja totalmente sincero sobre seu passado misterioso. A curandeira então pergunta se por acaso o sobrevivente comeu algum núcleo de mana durante sua jornada cheia de perigos. O guerreiro entorta a cabeça, totalmente perdido com esse termo que nunca ouviu antes. A maga logo explica que são os cristais dos monstros, e o cara confirma que costuma devorar essas essências brilhantes, direto com medo pintado na face. A moça perde a compostura e pergunta desde quando ele faz essa loucura e qual é a quantidade. Calmo, o jovem revela que engole esses pedaços há 10 anos e dá um chute que deve ter comido dezenas de milhares desses cristais. Vendo a expressão dela, o aventureiro questiona se tem algum problema nisso, enquanto a loira grita que a situação é gravíssima. Tentando acalmar os ânimos, a professora entra contando detalhes sobre o que acontece quando um humano normal decide comer um núcleo. Com a voz embargada, ela revela que quem já faz isso ou morre na hora ou se transforma em um monstro bem bizarro. Neste momento, o rosto do caçador brilha com a luz da lua, porque a conversa dela deixou ele bem intrigado. A menina começa a falar sobre karma, que é tipo uma retribuição. É uma energia meio pesada que fica por aí no mundo dos demônios e deixa os bichos super na defensiva. Qualquer um que absorver isso ganha um poder absurdo, e o núcleo de mana é um cristal feito dessa energia. Enquanto isso, o grupo de aventureiros segue sua jornada tranquila pela floresta, mas a maga não consegue parar de pensar na situação, e a lembrança do sacerdote das trevas aparece na mente dela, invocando a memória de quando a porta para o outro mundo se abriu, e alguns humanos impiedosos começaram a devorar núcleos de mana e até sacrificar outros para alimentar os monstros. Aí o jovem guerreiro solta que está nessa de comer núcleos há 10 anos e já mandou para dentro uma quantidade insana desses cristais. A loira completamente começa a pensar se o novo parceiro dela pode ser um desses sacerdotes das trevas, mas já descarta a ideia logo em seguida, sabendo que ele nunca ia admitir isso e nem mostraria o que rola por dentro. Ela pensa, refletindo que a situação toda está bem. Enquanto isso, o caçador, sem a menor ideia do tamanho do perigo, vai lá e arranca o núcleo de uma criatura que acabou de aniquilar. E a maga, olhando tudo aquilo, não acredita enquanto ele começa a devorar a essência na frente dela, sem nem hesitar.
Com os braços cruzados, ela observa pensando que o cara é um verdadeiro mistério. Então a curandeira avisa que, independente de quão doido isso pareça, ele precisa parar de engolir núcleos de mana. Ouvindo isso, o rapaz reflete que ela está errada, mas ele é a prova viva de que nada de ruim acontece com quem come isso, ou só que ele se recorda de que não sentiu nada ao tirar vidas e que vive na expectativa de uma boa luta. Assim, ele se pergunta se essa vontade de lutar veio por conta dos núcleos que mandou pra dentro. O sobrevivente então diz que vai tentar, mas a loira fica pedindo pra ele não ignorar o aviso dela. Se continuar com isso, ele nem vai conseguir usar magia. Ele pergunta se é verdade e a maga, sem acreditar, ressalta que isso não é nem perto do que importa mais do que a vida dele. Então, superando a moça, explica que do jeito que ele tá agora, vai ser muito difícil sair usando mana. O caçador fica confuso, já que nunca ouviu falar disso, e a viagem continua até a quarta cidade pioneira. Ao chegarem lá, se deparam com uma estátua de anjo e uma enorme multidão na praça principal. O protagonista comenta sobre a quantidade de mercenários ali, mas o capitão diz que isso é nada e revela que a missão está sendo supervisionada por um cavaleiro sagrado. Esse cavaleiro se chama Raymond. Quando o nosso herói vê o cavaleiro, fica sem palavras, tipo hiper impressionado com a presença do cara. Ele percebe que esse cavaleiro tem uma aura e que não é uma pessoa qualquer. O jovem pergunta se é sempre assim quando um cavaleiro tá no trampo e o caçador pergunta se o besouro dourado é uma fera. A maga fica com a pergunta, percebendo a confusão do amigo, ela saca que ele realmente está por fora de tudo. Então o ruivo explica que o besouro dourado era o maior governante da região e o cara mais rico, mas aí o líder do grupo entrega que esse poderoso morreu há pouco tempo. O aventureiro pergunta se ele foi assassinado e o mercenário responde que só existem rumores. Então o sobrevivente fica curioso e descobre que o falecido deixou 2 filhos que estão herdando a fortuna do besouro dourado, mas um dos novatos afirma que ele sequestrou todos eles para lucrar. Nesse momento, o time Marlene Negro é chamado para se apresentar diante de geral. O capitão agarra seu novo aliado, dizendo que finalmente é a vez deles. Assim, o ruivo apresenta o jovem ao cavaleiro, falando que ele é a peça-chave do grupo. A multidão se pergunta, ele é o famoso esmagador de cabeças, mas acha que ele não tem cara de forte. O caçador não faz a mínima ideia do que é esse apelido. Com um olhar sério, o cavaleiro sagrado observa os 2 mercenários em silêncio. E aí, Heyman anuncia que o grupo Marlene Negro foi contratado por 100 moedas de ouro. O líder do grupo pula de empolgado, porque vai ganhar uma grana só para transportar uma carga. O ruivo explica que metade do pagamento é pela missão, e a outra metade é pela reputação. Ele também dá o título de esmagador de cabeças para o jovem, já que foi graças a isso que conseguiram a grana. O mercenário explica que esse apelido significa que o moleque esmaga os monstros que enfrenta. E sem expressar emoção, o sobrevivente reflete que quem inventou esse nome não tem jogada boa. Enquanto o capitão vira o rei do ouro, o caçador pensa que de algum jeito, essa fama vai ajudar ele a aprender as artes de mana. A noite cai na cidade e na base do grupo de mercenários, as luzes piscando indicam movimento lá dentro. Homens musculosos estão se pegando em uma arena improvisada. No meio da briga, um manda um socão poderoso na cara do oponente. A maga pergunta ao rapaz se ele tá certo sobre entrar na arena, e ele responde que cavaleiros usam artes de mana. Ele revela que o plano dele é chamar a atenção deles para aprender as artes e diz para a amiga relaxar. O guerreiro manja que os cavaleiros sagrados se animam com pessoas muito fortes e que, se resolverem reconhecer seu poder, ele vai receber um tratamento especial. Na visão dele, essa parte de exibir força é suave, e ele encara seu primeiro oponente na arena. Ele sabe que a arena é o lugar ideal para arriscar a reputação e chamar a atenção do cavaleiro. Sem enrolar, o primeiro adversário parte para cima, soltando um socão em sua direção, e o caçador desvia facilmente, mostrando uma agilidade absurda. Ele contra-ataca com um golpe certeiro no rosto do desafiante. Em um movimento rápido, ele acerta a nuca do Brutamontes, que fica todo bruxo, e para finalizar a treta, o guerreiro aplica uma joelhada poderosa que encerra a luta de vez. A multidão estava insana e o novo desafiante pulou para a arena gritando que era o próximo na fila. Véi, o cavaleiro sagrado do camarote, ficou só assistindo enquanto tomava uma bebida e o Emelica percebeu que tinha chamado a atenção dele. Sabia que não podia relaxar porque aquilo era só o começo do plano dele para ser respeitado pelo cavaleiro e precisava derrubar muito mais do que só alguns caras na arena. O garoto pensou que se fizesse só 2 ou 3 vitórias, isso não seria suficiente. Isso ia deixar o cavaleiro só curioso para saber de onde um lutador como ele tinha surgido. Mas se ele derrubasse dezenas, a história seria totalmente diferente, tá ligado?
Ele acreditava que se Heyman fosse um cavaleiro de verdade, reagiria de um jeito específico e no fim, o cavaleiro virou-se pro aprendiz e mandou que ele lutasse contra o rapaz. Esse aprendiz, que se chamava Rex, ficou puto ao ouvir a ordem de brigar contra aquele mercenário. O sobrevivente refletiu que quando esse momento chegasse, a negociação real começaria. Então, quando o Rex se preparou para descer, o nosso herói simplesmente se recusou a lutar. Com essa recusa, o cara começava sua negociação para aprender as artes de mana, deixando o Rex completamente atordoado. À noite, a cena muda e aparece o alojamento dos mercenários sob a luz da lua cheia. Lá dentro, a maga loira parecia confusa com tudo o que aconteceu. O capitão do grupo também não entendia a atitude do novo parceiro e, na arena, os lutadores estavam em choque com a recusa do Mlika. Rex, lá do camarote, berrou perguntando por que ele não queria lutar. O aprendiz continuava encarando a situação bem irritado enquanto seu mestre calmamente observava a cena se desenrolar. O cavaleiro perguntou se o lutador estava machucado ou algo assim. Com um sorrisinho no canto, o aventureiro mostrou sua mão enfaixada e disse que não tinha se ferido. O cavaleiro sagrado então questionou o motivo da recusa, já que parecia tudo ok. O jovem revelou que era um mercenário em busca de grana e poder, e por conta disso não poderia brigar de graça. Com aquele sorriso confiante, ele sugeriu uma pequena aposta. O cavaleiro sagrado, curioso, perguntou se haveria algo que realmente quisesse, pois a aposta precisa ter interesse. O caçador admitiu que não era ninguém importante, mas tinha mais grana do que sabia gastar para comprovar. Ele levantou uma bolsa repleta de moedas de ouro. A plateia começou a rir dele, achando que o cara estava maluco ao querer apostar com o cavaleiro sagrado. O aprendiz Rex, o curioso, provocou os dentes pela ousadia do mercenário. Ele estava prestes a rejeitar a grana, mas o mestre o interrompeu, impedindo que falasse mais. Com a cara séria, o cavaleiro revelou que tinha outra proposta em mente. Ele avisou que não ia responsabilizar o lutador por qualquer dano que ocorresse durante a luta. O cavaleiro de cabelo branco falou convicto que era isso que os moços pretendiam. O maluco entendeu que poderia lutar com tudo e aceitou, dizendo que falaria o que quisesse depois do duelo. Então os dois se encararam na arena enquanto Rex se preparava para a batalha que ia rolar. A expressão do aprendiz de cavaleiro mostrava uma determinação e seriedade total para a luta. Nosso herói também estava focado e sério, se preparando para o combate. A multidão gritava o apelido dele e comentou que tinha apostado toda a fortuna na vitória do moleque. Os aliados dele assistiam, e a maga pediu um sinal se a coisa ficasse feia, mas ele respondeu dizendo que não era para se preocupar, com um sorrisinho de lado. O sobrevivente afirmou com total confiança que ia sair vencedor dessa luta. Rex perguntou ao mestre quão sério deveria lutar e recebeu a ordem de ir com tudo. Um cavaleiro alertou seu aprendiz que aquele mercenário não era um oponente da hora de se derrotar. O jovem ruivo assentiu e deixou uma aura dourada poderosa fluir ao redor de seu corpo. A plateia ficou impressionada ao observar as artes da mana e começou a torcer pelo cavaleiro. Assim, com um pé brilhando, ele pisou forte no chão com uma velocidade insana. Um aprendiz avançou em direção ao nosso herói para desferir o primeiro golpe. O caçador observou o ataque e percebeu que seu rival tinha um nível totalmente diferente dos outros caras que já tinha encarado. O ex soltou um soco com uma força limpa e bruta, envolto pela energia dourada da mana. O guerreiro entendeu que, se levasse aquele golpe, ele poderia realmente não sair vivo. Com um sorriso, pensou que aquilo era uma arte da mana e que a batalha ia ser muito divertida. O rapaz então conseguiu bloquear o punho potente do aprendiz usando a mão enfaixada e, com isso, gerou uma tremenda onda de choque de energia dourada, que se espalhou pela arena com a força do impacto, jogou o nosso herói para trás, deslizando por vários metros na arena. Com um olhar sério, o aprendiz perguntou o nome do rival, que se apresentou como Ruivo e então declarou que ia fazê-lo se arrepender de ter subestimado o cavaleiro sagrado. Ouvindo a cena, o capitão ficou desesperado, achando que o esmagador de cabeças estava prestes a se dar mal na luta. A maga também estava cheia de preocupação por seu parceiro, que parecia estar em desvantagem. Enquanto isso, o cavaleiro sagrado seguia sentado em seu camarote, com uma cara bem tranquila, observando tudo. O ex começou a despejar uma sequência de ataques rápidos, mas o rapaz esquivava de todos com uma habilidade impressionante. Ele bloqueava os golpes dourados do ruivo com muita maestria e precisão. Observando a luta, o cavaleiro começou a sentir uma vibe estranha no ar e ficou pensativo. Ele lembrou que o mercenário tinha derrotado os outros com seu golpe, mas agora era diferente. Seus movimentos estavam muito contidos. Heyman se questionou se ele estava escondendo algum plano. Com um grito de guerra, o aprendiz de cavaleiro se preparou para o novo ataque. O punho do cara brilhava intensamente com a energia da mana, todo concentrado para um golpe final.
Um ataque acerta em cheio o nosso herói, que nem tenta se esquivar nesse golpe, mas com um movimento que deixou a todos em choque, ele espalma a arte da mana. Um capitão, com a cara de quem viu um fantasma, se pergunta como aquilo é possível. Ele não consegue acreditar no que acaba de testemunhar, achando que aquilo era algo surreal. Com um pequeno ferimento na mão, o caçador reflete que aquilo foi o suficiente. Com os olhos brilhando, ele fala que isso já foi suficiente para sentir o poder de combate do ruivo. Então ele fecha o punho e anuncia que agora é hora de testar a durabilidade do oponente. Com um soco devastador, ele acerta em cheio o estômago do aprendiz que não contava com isso. O jovem ruivo arregala os olhos, sentindo uma dor insana pelo golpe que levou de surpresa. O cavaleiro fica espantado com a reação do aprendiz, que parece ter levado um soco do capeta. De joelhos no chão, o aprendiz se segura a barriga sem conseguir levantar de tanta dor. O caçador percebe que o mercenário estava só se divertindo com a luta. Ele então pergunta se é a arte da mana que o mantém de pé mesmo após um golpe tão forte. O aprendiz, todo furioso, tá curioso para saber até onde o oponente pode chegar. Com um sorrisinho sádico, um lutador questiona quantos golpes mais o jovem cavaleiro aguenta. Nessa hora, o aprendiz fica confuso ao ver seu mestre se aproximando dele pelas costas. O cavaleiro interrompe a luta e declara que já chega, pois seu aprendiz perdeu. Um cavaleiro sagrado diz que, como prometido, vai dar o que ele pediu e termina a luta. Nosso herói ficou um pouco frustrado, já que estava só começando a aquecer, mas com um sorriso no rosto reflete que seu plano funcionou. A plateia foi à loucura, comemorando a grande vitória do esmagador de cabeças. A cena então muda para a enorme e luxuosa propriedade do Besouro Dourado durante a noite. Lá dentro, alguém se empanturra de comida de forma desesperada e bem sem modos. São Derrick e Cedric, os dois filhos do falecido, que estavam aproveitando um banquete. Um deles reclama que vai demorar 10 dias para entrar na barreira e xinga a aliança da igreja. O outro concorda e fala que eles sempre fazem um monte de promessas, mas não entregam nada. Preocupado, um deles bate a mão na comida, se perguntando se eles vão ficar bem até lá. Aí o outro comenta que só resta rezar para que seus corpos aguentem, revelando algo bizarro. Nas costas, podemos ver umas formações estranhas e nojentas que são azuis. Longe dali, Raimundo está pertinho de uma árvore durante o que parece um treinamento. A arte de mana é uma técnica que usa energia para aprimorar o corpo ou as armas. Qualquer um com um pouco de talento pode usar, mas a maestria é que faz o poder. Com essa habilidade dá até para dividir montanhas. Usando o golpe da chama sagrada, o cavaleiro corta uma árvore ao meio com uma facilidade impressionante. O cavaleiro em seguida guarda sua espada enquanto uma aurora dourada o envolve por completo. Rex, maravilhado, diz que seu mestre é simplesmente incrível. O ruivo continua elogiando o cavaleiro, que apenas fala que agora é a vez dele. Todo animado, Rex, que agora parece um híbrido de lobo, concorda em começar seu treino. Nosso herói observa tudo de longe, achando a aparência do aprendiz um pouco familiar. Ele olha para a árvore cortada e percebe que aquilo é muito mais forte que o poder do Reg. Contudo, ele reflete que, nesse nível, deveria ser possível cortar a árvore sem técnica. O cavaleiro aparece ao lado do nosso herói e pede para ele se concentrar, já que ele mostrou como se faz. Ele explica que, assim como os músculos se contraem ao flexionar o braço, o mestre ensina que o jovem precisa segurar a mana dentro de seus próprios músculos. O garoto pensa que, até aqui, o ensinamento se parece com o que Clay lhe ensinou. De repente, uma aura azul aparece em seu rosto, o deixando totalmente surpreso. A energia flui por todo o corpo dele, e ele se pergunta quando conseguiu acumular tanta mana. Ele se lembra de quando sua amiga transferiu mana para ele, e percebe que essa energia é azul. Então uma aurora roxa e azulada começa a brilhar intensamente ao redor do corpo do garoto. O cavaleiro então instrui o jovem a começar a usar essa mana lentamente, movendo-se, mas ele fica surpreso ao ver uma aura roxa sombria surgindo. Nesse momento, o guerreiro desembanha sua espada, que agora está toda em volta por essa energia sombria. Raimundo fica em choque ao perceber que ele está usando as artes de mana logo depois de aprender. O cavaleiro então se pergunta que tipo de mana sinistra está saindo da espada do garoto e explica que as artes de mana assumem a cor e a forma com base no mundo interior do usuário. Com uma expressão séria, o mestre questiona o que exatamente existe dentro do novo discípulo. Um sorrisinho confiante, o caçador segura sua espada brilhante e se prepara para testar seu poder. Ele então executa uma série de golpes impressionantes com sua habilidade recém-descoberta. Um garoto reflete que a técnica parece meio ineficiente para todo o esforço que está fazendo, mas ele admite que a aparência da sua lâmina com essa aura roxa é deslumbrante, é bem legal, e ele quer testar logo.
A cena muda então para a caravana que segue sua jornada usando tartarugas gigantes de carga. A maga fica impressionada com a rapidez com que ele aprendeu e ele agradece pela ajuda. O jovem pergunta se a amiga está bem e diz que a mana dela deve ter fluído para ele. A curandeira ficou meio perdida no que dizer, mas tentando acalmar a situação, falou que estava tudo tranquilo e que o cara podia encarar aquilo como um presente por ter lhe ajudado. O guerreiro achou que era muita coisa para ele, mas acabou sacando que isso fez com que aprendesse muito mais rápido. Aí o aprendiz de cavaleiro aparece e começa a dar risada do rapaz por estar tão feliz com o básico. O Ruivo não deixou passar e mandou o cara não relaxar no treino e ser grato por Heimer estar perdendo tempo com ele. O caçador, olhando para aquele cavaleiro, se perguntou se ele ainda estava amargurado pela derrota de ontem. Um sorriso sacana decidiu que ia provocar um pouco o orgulho do aprendiz só para se divertir. Nesse instante, Heimer deu um tapa na traseira do cavalo do aprendiz, que tomou um susto. O bicho ficou todo nervoso e se ergueu, quase fazendo o jovem Ruivo cair de giro. O mestre logo deu uma bronca no aprendiz, enquanto o herói achava aquilo um tremendo desperdício de tempo. De repente, um grito de "seus idiotas" ressoou. O garoto ficou sem entender nada do que estava rolando. Pratos de comida voavam, enquanto alguém berrava negando que tinha fome e que queria ser servido. O protagonista perguntou o que estava rolando e o cavaleiro logo disse para ele não se preocupar. Ele explicou que apenas os filhos do Besouro Dourado estavam abusando do seu poder, como sempre. O cavaleiro confirmou que os filhos do Besouro Dourado não pararam de comer desde que o pai dele se foi. Ele aconselhou a ignorá-los, porque pensar nisso só ia trazer dor de cabeça. Mas o protagonista achou tudo aquilo muito estranho e um mau pressentimento começou a crescer dentro dele. Quanto mais aqueles dois devoravam, mais forte ficava essa sensação bizarra no peito do guerreiro. De repente, uma visão grotesca de uma criatura medonha cruzou sua cabeça, como se algo terrível estivesse prestes a rolar. O caçador sentiu que uma fera demoníaca estava prestes a atacar a caravana. Com essa intuição pegando ele de jeito, os olhos do rapaz se arregalaram, prontos para o perigo. Nesse momento, uma das tartarugas gigantes começou a enlouquecer, se debatendo e derrubando tudo que carregava. A outra criatura de carga ficou descontrolada e começou a arrasar tudo ao seu redor. Aquele caos fez todo mundo entrar em pânico ao ver o animal que carregava os clientes enlouquecendo repentinamente. No momento de percepção, o Cavaleiro Sagrado sacou que tudo isso estava relacionado aos filhos do falecido nobre. Então Heimer chamou seu aprendiz Rex, que respondeu na hora ao chamado do mestre. O jovem ruivo se preparou para o combate, liberando sua aura dourada de mana, que brilhava pra caramba. Heimer então mandou que cuidar da segurança dos clientes era a prioridade, e pediu para acalmar a criatura. A imensa tartaruga continuava sua caminhada desgovernada, enquanto Rex concordava com a ordem do seu mentor. De repente, espinhos afiados começaram a brotar das costas do bicho, e para desespero de todos, um monstro bizarro com tentáculos e dentes afiados surgiu de lá. A maga e seu camarada foram jogados para trás, enquanto ela se perguntava se aquilo era um demônio. A moça explicou que um demônio é um humano que se transformou numa fera por causa do karma. O cara ficou chocado ao pensar que um humano poderia ter virado aquilo. Ouvindo tudo isso, o Cavaleiro Sagrado deu um leve sorriso, como se estivesse achando aquilo interessante. Sem perder tempo, o mestre saltou em direção à criatura, espada em punho, pronto para iniciar o combate. Ele se preparou para usar de novo seu poderoso golpe da chama sagrada. Aquele ataque dourado cortou a criatura ao meio com uma precisão que deixava qualquer um de queixo caído. Mas, para a total surpresa do cavaleiro, ele percebeu que algo estava errado e gritou pelo nome de seu aprendiz. Os tentáculos da criatura foram para cima de Rex, que não teve tempo para reagir. Com um grito cheio de garra, o Ruivo utilizou suas habilidades de mana para cortar os tentáculos que estavam vindo com tudo. Os pedaços do monstro caíram no chão, cortados pelo ataque do jovem aprendiz. Porém, para terror de todos, o corpo principal do monstro começou a se regenerar numa velocidade absurda. O mestre ficou completamente chocado ao ver aquilo e gritou para Rex esperar um pouco. Nesse momento, uma face gigante e monstruosa, com olhos vermelhos, ficou sobre o jovem. Olha só, o rapaz ficou todo assustado, rangendo os dentes, enquanto aquela coisa ameaçadora se aproximava. De repente, uma faca cortou algo com força e o sangue espirrou para todo lado, mas não adiantou nada, porque mesmo assim ele foi engolido. E é isso, rapaziada. Se esse vídeo for bem, já sabe, vai ter continuação. Então deixa o like, se inscreve e comenta aí para fortalecer, isso ajuda demais o canal. E agora fiquem com o próximo vídeo.